digo assim, tempo é, você pensa no quê? Tempo é dinheiro. O que mais vocês pensam? Tempo é vida, amém? Tempo é vida. E com a vida temos muito mais do que dinheiro. A vida nos proporciona muito mais do que isso. Tempo é vida. E com a vida nós temos o dinheiro, nós temos a família, nós temos os filhos, nós temos os amigos, e nós temos momentos preciosos como esse. Toda vez que eu subo aqui e vejo os irmãos, eu sou eternamente grato pela vida, pelo tempo que vocês depositam, pelo tempo que vocês me emprestam, para nós compartilharmos algo do Senhor. E a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus que sopra neste lugar, possa através da palavra dele, abundar sobre você, fazer com que estes próximos 50 minutos que temos, sejam minutos que transformam, minutos que abrem visões, minutos que trazem esperança, minutos que trazem paz e alegria. Saiba que você está depositando algo aqui, este algo é o seu tempo, é a sua vida. E tenha certeza que em Jesus Cristo nada é em vão. Tenha certeza que onde Jesus Cristo está presente, Ele está no meio desta igreja. Nada é em vão. Eu quero dar continuidade daquilo que nós temos falado a respeito da vitória da nova vida. Diga assim comigo: a vitória da nova vida. Aleluia. A vitória da nova vida. A nova vida nós recebemos em Cristo Jesus. E essa nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus, nós recebemos na ressurreição dele. E no momento em que Jesus Cristo ressuscita, Jesus nos garante essa nova vida nele, no nome dele. Nós temos falado já há 2 semanas, essa é a terceira no qual nós fechamos essa série, a respeito da vitória da nova vida. E hoje, o tema de hoje é a vitória da nova vida. Coloca para nós, por favor. Tira o papo, já honramos o papo. Mas diz: a vitória da nova vida sobre a falta de frutos. Sabe qual é a única maneira no qual nós podemos sorrir? A única maneira no qual podemos nos alegrar é quando nós entendemos que Jesus Cristo está presente. Eu acredito que todos nós passamos por isso, e eu, não sendo diferente de você, eu passo por muitos problemas, não somente meus, mas problemas das pessoas também que estão ao meu redor. Mas sempre depois que eu escuto um problema, eu declaro: Jesus é a vitória sobre todos os problemas. Jesus é a certeza de que tudo vai ficar bem. E se você espera que algo fique bem na sua vida, eu quero te dizer que existe uma certeza, e essa certeza está nele. Hoje em especial seria a nossa festa da colheita, amém? A festa da colheita é uma festa dos frutos, só que nós não fizemos, visto que nós estamos diante de uma jornada. E diante dessa jornada, nós já apresentamos alguns, falamos: não vamos fazer. Mas o que traz muita alegria no meu coração é poder olhar para a palavra dele, assim como nós já começamos a fazer, e a entender de que haja o que houver, aconteça o que acontecer, existe vitória nele.
existe vitória através dele. E para que você entenda, talvez você não estava nas semanas anteriores, nas outras duas, e está tudo bem, porque Jesus continua sorrindo para você, o Pai continua feliz com você, está tudo bem. Mas eu quero ressaltar aqui o que nós estávamos falando, e nós falamos a respeito de um Jesus no qual se entregou na cruz, e no momento que ele morreu, ele foi levado ao sepulcro, e no momento que ele foi levado lá, Maria Madalena, uma pessoa no qual ele havia expulsado os demônios, essa pessoa, essa mulher, a mulher que mais amava Jesus, porque a palavra de Deus diz que aquele que mais amava era aquele que mais tinha sido perdoado, e ela se sentia assim diante de Jesus: como eu fui perdoada. E a percepção do quanto ela tinha de perdão era o quanto ela amava o seu Senhor. E essa mulher correu ao sepulcro para se encontrar com o corpo de Jesus, mas o corpo já não estava mais lá, aleluia, ele havia ressuscitado. Mas aquela mulher estava com lágrimas nos olhos, aquela mulher estava chorando, porque ela queria o seu Senhor, ela queria Jesus. Mas a palavra de Deus diz a respeito de 4 aparições de Jesus, e as aparições de Jesus vêm para trazer a certeza a nós, para trazer a certeza aos discípulos a respeito de algumas vitórias. Então Jesus, logo após a ressurreição, ele aparece, se encontra com Maria Madalena, no qual chora, e Jesus enxuga a sua lágrima. E eu quero chamar a sua atenção, porque quando Jesus aparece pela primeira vez ressurreto, Jesus não faz algo extraordinário como fez no Calvário, a ponto de perdoar os pecados do mundo, de vencer o diabo de uma vez por todas, de declarar a vida para todos aqueles que creem. Jesus não fez algo tão extraordinário, mas logo após a ressurreição, Jesus faz algo muito simples, no qual ele chama pelo nome e enxuga as lágrimas. Eu não sei o quanto você tem chorado, eu não sei o quanto você tem sentido só com seus problemas, mas o que eu sei é de que Jesus está pronto para enxugar as suas lágrimas. E não somente está pronto, como Ele quer enxugar as suas lágrimas. E na segunda aparição de Jesus, após a ressurreição, Jesus aparece para os seus discípulos, no qual estão todos trancados ali, porque eles achavam que também estavam sendo perseguidos, e eles estavam com medo. Portas trancadas. Jesus aparece no meio deles, mostra as marcas de que era Ele que tinha sido cravado na cruz, e diz: não tenha medo, paz seja convosco. Jesus traz a primeira vitória após a ressurreição do Senhor. Não tenha medo a respeito daquilo no qual tem passado. Não tenha medo por aquilo que você tem enfrentado, mas paz seja convosco. O que Jesus está dizendo é: a minha paz eu vos dou. E que pelo poder do Espírito Santo de Deus que hoje habita em vós, de que o poder de Jesus Cristo ressurreto hoje à direita do Pai, a minha oração esta noite é para que esta paz abunde o seu coração, para que toda tristeza seja lançada fora, que toda mágoa, todo ressentimento
mas que a abundância e a esperança em Cristo Jesus se manifeste. Então a primeira certeza, a primeira vitória da nova vida foi a vitória sobre o, diga, medo. Não tenha medo como vai terminar essa história, porque Jesus já te garantiu a paz. Mas naquele momento em que Jesus apareceu pela segunda vez, e agora aos discípulos, havia uma pessoa que não estava presente, e essa pessoa era Tomé. E no momento em que os discípulos disseram a respeito do acontecido, Tomé disse: eu não acredito, eu só acredito se eu ver. Sendo assim, Tomé passou a ser conhecido pela incredulidade. E durante gerações já, quando se fala de incredulidade, se fala de Tomé. Mas o que não se fala é que Jesus Cristo deu a vitória sobre a incredulidade também. E quando diz Ele deu a vitória, está dizendo: Ele fez por você. Ele só declarou: a paz seja convosco, porque Jesus disse: um pecado, uma falha e um crime não pode ser punido duas vezes, e eu já fui punido no seu lugar, então não tenha medo, paz seja convosco. Mas na terceira aparição de Jesus, novamente os discípulos estão reunidos, trancados, com as portas fechadas, e Jesus aparece no meio deles, mas Jesus aparece especificamente por Tomé. Eu quero te dizer que Jesus faz coisas específicas por você. Estamos todos reunidos aqui, mas Jesus pode estar manifestando algo esta noite por uma única pessoa. E não é nós que fazemos para com Ele, é Ele que faz por nós. Por isso nós temos a vitória dEle, é porque Ele realiza em nós. E naquele momento onde os discípulos estavam reunidos, e agora na terceira aparição de Jesus, Tomé está presente, Jesus aparece no meio deles, e Jesus não se direciona a todos, mas Jesus se direciona a Tomé. E Jesus vence a incredulidade e diz: Tomé, olha as marcas. Toca nas marcas. As marcas é a prova do pagamento, a prova de que tudo isso é real. Aquilo que você tem acreditado, aquilo que você tem depositado a sua fé, é real. E nessa terceira aparição de Jesus, Jesus dá a segunda vitória, que é a vitória sobre a incredulidade. E aí nós vemos a respeito dessas três coisas que Jesus quer nos dar a vitória, quer nos dar a convicção da vitória. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque Jesus quer te dar a convicção dessa vitória. E o que é mais lindo na palavra do Senhor é que na quarta aparição, Jesus ele declara uma terceira vitória da nova vida. O que é a vitória da nova vida? É a vitória de que Ele faz, de que Ele concebe, de que Ele entrega, de que Ele realiza. E a vitória que Jesus dá é a vitória sobre a falta de frutos. Em João, capítulo 21, versículo 1, fala a respeito da quarta aparição de Jesus, após a sua morte, após a ressurreição.
Está escrito, João capítulo 21, versículo 1, diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades, e ele se manifestou assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois de seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram os discípulos e subiram logo para o barco. E naquela noite, nada, diga nada. Agora você fala para o seu irmão do irmão do seu lado, fala nada. Nada apanharam. Aleluia. Próximo. E sendo já amanhã significa que eles passaram um tempo, amém? Pescando, mas nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que eram Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, olha que lindo como Jesus chama eles. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe. O que eles responderam? Não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Nessa quarta aparição de Jesus, a aparição no qual Jesus nos dá a vitória sobre os frutos, vale ressaltar que nessa passagem, no momento em que Jesus faz essa aparição, nós se deparamos com os discípulos que entraram no barco, mas esses discípulos, eles eram pescadores. Mas eles não eram pescadores qualquer, eventuais, mas eles eram pescadores profissionais. E a palavra de Deus diz que eles haviam pescadores profissionais, bons naquilo que realizam, amém? Pessoas boas, que sabem o que está fazendo. Eles tinham pescado a noite inteira e não tinham pegado nenhum, diga nenhum peixe. Sabe por que, mesmo sendo a festa da colheita, e o fato de nós estarmos aqui, isso alegra o meu coração? É porque existe vitória para nós. Porque a palavra de Deus diz que eles não haviam pegado nenhum peixe, e eles conheciam bem o mar da Galileia. Eles conheciam bem as ruas do Feital, eles conheciam bem os bairros, eles conheciam bem as coisas como estavam acontecendo na casa deles, eles conheciam bem. E o que é conhecer bem? Eles sabiam onde os peixes se escondiam, sabiam onde estavam os maiores peixes, mas mesmo assim, mesmo eles sabendo aonde normalmente as coisas aconteciam, mesmo assim, obrigado, não pegaram nada. Sabe o que isso nos fala? O fato deles não terem pego nada nos fala da falta de frutos. Mas o que é mais lindo dessa história é que o Senhor Jesus, nessa hora, o Senhor não os condena. É que Jesus, diante deles, o Senhor não os critica.
Mas Jesus pergunta: vocês pegaram alguma coisa? E diante da resposta daqueles discípulos, ele manda que lancem a rede do lado direito do barco. E quando nós vemos Jesus falando para lançar a rede do lado direito do barco, nós vemos algo maravilhoso. E esse algo maravilhoso expressa a palavra lado direito, que é Beni Amim em hebraico. Benjamim, lado direito, Benjamim, que significa filho da mão direita. Jesus está mostrando as marcas, Jesus está mostrando a vitória para eles. A justiça de Deus é a sua mão direita. Em Efésios capítulo 1, versículo 20, diz que nós estamos assentados com Cristo à direita do Pai. Diga para o seu irmão, diga se você está assentado à direita do Pai. Aleluia. Sempre que você lançar as suas redes na sua casa, na sua família, para com seus filhos, no seu casamento, sempre que você lançar as suas redes na sua célula, nos seus negócios, façam, mas faça com consciência da sua justiça em Cristo, porque só assim você vai achar o fruto que está procurando, porque só assim você vai achar aquilo que já está dentro de você, aquilo que você tem buscado, porque todas as vezes que o Senhor nos manda lançar, todas as vezes que o Senhor fala, lance as redes na sua casa, lance as redes no seu casamento, lance as redes no ministério que o Senhor tem confiado, lance as redes no seu trabalho, lance as redes com os seus amigos, lance as redes. Haverá para nós abundância de frutos, de coisas maravilhosas. Em João capítulo 21, versículo número 11, diz a respeito dessa abundância, mas não diz somente que houve abundância, mas diz que foram pegos 153 peixes. Eram grandes peixes. Sabe o que isso significa? Significa que eles tiveram curiosidade de contar, de saber, meu Deus, olha, 1, 2, 3, meu Deus, 4, 5, 6, nós não havíamos pegado nada a noite inteira, 7, 8, 9, meu Deus, quanto peixe! Não tenha receio de contar as bênçãos de Deus. Não tenha receio de contar as prosperidades que você tem recebido na sua vida. Não tenha receio de contar o crescimento que você tem recebido na sua célula. Não tenha receio. Porque nós temos compartilhado aqui que 3 coisas nos impedem de avançar, nos impede de sorrir, nos impede de celebrar, nos impede de ter paz. E essas 3 coisas são o medo, no qual recebemos a vitória pela marca; a incredulidade, no qual o próprio Jesus aparece para quebrar a incredulidade e nos dar a vitória também pela marca; e a falta de frutos,
A falta de amor, a falta de carinho, a falta de compreensão, a falta de sensibilidade, o Senhor vem e mostra a marca também representada pelo lado direito, e nos dá a vitória sobre a falta de frutos. E o Senhor nos promete a vitória. Existe vitória para você, meu irmão. Existe vitória para a igreja de Jesus Cristo. Existe vitória para os filhos de Deus. Existe vitória para aqueles no qual foram vocacionados, selados pelo sangue. Isaías 41:10. E Jesus Cristo, Ele faz questão de mostrar que esta vitória, mas essas vitórias, elas são representadas pela ressurreição de Jesus. Talvez você se pergunte, por que é tão importante, ou o que tem a ver a ressurreição de Jesus? Mas Jesus está lhe mostrando já há algumas semanas, a terceira semana, aonde Jesus diz, a ressurreição dele significa, paz seja convosco. A ressurreição dele significa que aonde você vê incredulidade, não olha e fala, não teve fé, não tem fé, as coisas não vão acontecer, não tem jeito, mas diz, Jesus já me deu a vitória na ressurreição, pelas marcas. E aonde você não vê fruto, e eu não digo isso somente por vidas, de uma maneira local, eu não digo somente no seu trabalho, na sua família, mas eu digo em todas as áreas da sua vida. Aonde você não vê fruto, Jesus vem na ressurreição, Ele garante, eu já lhe dei a vitória. Isaías 41:10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, se você não tem força para chegar aqui, se você não tem tido força para levantar da sua cama, se você não tem tido força para enxergar a sua família prosperando, se você não tem tido força para o seu negócio, para com a sua célula, para com as vidas que o Senhor te confiou, Ele garante e diz, eu te fortaleço. Te ajudo. Você não está sozinha. Eu te ajudo, diz o Senhor. Eu te ajudo. Eu sou a sua força. Aquele que é o príncipe da paz, o cavaleiro do cavalo branco, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é e que há de vir, Ele diz, eu te sustento, com a destra da minha justiça. Em Salmo 48:10, muitas das vezes nós vivemos debaixo de condenação. Muitas das vezes nós olhamos para o nosso redor e para as situações que têm acontecido e pensamos, não tem mais jeito, não tem mais esperança, porque eu não consigo frutificar na minha casa, porque eu não consigo frutificar na célula, porque eu não consigo frutificar na rede. Em Salmo 48:10 diz, segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até os fins da terra, a tua mão direita, a vitória da igreja, as mesmas mãos apresentadas a Tomé, o mesmo lado representado nos barcos, na quarta aparição de Jesus na ressurreição, as mesmas mãos apresentadas para libertar aqueles discípulos do medo, de que as coisas não dariam certo. A tua mão direita está cheia
cheia de justiça. E sabe o que é cheio de justiça? É tetelestai. Havia uma dívida, e é justo que essa dívida seja paga. E Jesus pagou. E hoje as marcas em suas mãos estão cheias de justiça. Não somente para nós que estamos reunidos aqui, mas para todo qual ser humano existe neste planeta. As mãos de Jesus estão cheias de justiça, para todos aqueles que creem nele. A base de muitos ensinos, muitas vezes é que o nosso Pai, o nosso Deus, não está mais conosco, não tem realizado mais em nós, porque às vezes eu não tenho feito parte da maneira que deveria, e pelo fato de eu não fazer, Deus não tem estado mais comigo. Muitas vezes o ensinamento é esse. Muitas vezes o ensinamento passado um ao outro é de que Deus já não acredita mais em nós, de que o meu tempo já passou, de que agora Deus vai usar outro, porque Deus não quer me usar mais, Deus está de mal comigo, Deus está triste comigo, porque eu não tenho entregado aquilo que Ele espera. Deixa eu te dizer, não é nós que entregamos, não, é Ele que entrega por nós. É Ele que realiza em nós. Em João 15, capítulo 15, versículo 1. São versículos que falam a respeito da videira. São versículos que falam a respeito dos frutos. Em João 15, 1 diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim, diga em mim, aleluia, que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Muitas vezes ao ler este livro, muitas vezes ao ler estes versículos, o meu entendimento era de que Deus iria me tirar da videira. Muitas vezes lendo esses versículos, o meu entendimento é que Ele ia me arrancar do enxerto da videira, Ele ia me tirar da videira. E Ele iria me tirar da videira por causa das minhas limitações, por causa das minhas falhas, por causa das coisas que eu disse, não era para eu dizer, pela maneira que eu me comportei, não era para me comportar, por aquilo que eu sentia que tinha que fazer e não fiz.
Mas o que é mais lindo, eu quero voltar no versículo, volta um pouquinho, está no 5, volta para o 2. Volta para o versículo número 2. O versículo número 2 de João 15, 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. E o que é mais lindo desse versículo, amado, é a palavra atira, amém? Que em algumas traduções está retira. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Em outras traduções, retira. E aonde diz que o Senhor iria retirar, iria tirar o ramo que não produz o fruto no original, é airo. No escrito original é airo, que significa levantar, elevar, erguer, levantar do chão, pegar, amém? Muitas vezes eu olhei para esse versículo e disse: aquele que não dá fruto, pum, está fora. Mas o que a palavra está dizendo é o seguinte: quando você vai numa chácara, numa fazenda, num pé de frutos, aonde que estão as maiores frutas, embaixo ou em cima? Que você olha e fala: meu Deus, olha aquela lá em cima. Aonde que estão os frutos mais saborosos, embaixo ou em cima? É isso que essa palavra está dizendo. Durante muito tempo eu pensei: aquele que não dá fruto é porque está fora, é porque não tem Jesus. Mas aqueles que estão lá em cima, eles recebem mais luz, recebem mais ar, e eles crescem. O que essa palavra está dizendo? Aquele que não dá fruto, eu ergo, eu subo, eu pego, eu te levanto, para que dê ainda mais fruto. Ou seja, o nosso Pai, na sua maravilhosa graça, ao invés de arrancar fora, como eu já ensinei, e como muitos já me ensinaram também, e talvez você aprendeu assim também, ao invés de arrancar fora, Ele ergue para que dê mais frutos. Muitas vezes nós achamos que o Espírito Santo, que tem falado nos nossos ouvidos, falado: não tem mais jeito, não é capaz, você é errado, as coisas não vão funcionar, não era como era antes. Essa não é a voz do Espírito Santo, essa é a voz do inimigo, é uma voz de acusação, porque a voz do Espírito Santo e a voz de Jesus é: eu te levantarei, eu te erguerei. Em Isaías 42, versículo número 1 ao 4 diz assim, Isaías 42, 1: eis o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem tenho toda a alegria. Tenho nele o meu espírito, e ele fará justiça às nações. De quem está falando? Mais alto.
Pergunta para o irmão que está do lado, de quem está falando? Eu vou ler de novo para você. Eis o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em quem tenho toda a alegria. Tenho nele o meu espírito, e ele fará justiça às nações. Quem fez justiça por nós? Qual é o nome dele? Aleluia. E no verso 2, próximo, olha o que diz: não clamará, amém? Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada, a cana amassada, a cana quebrada, não quebrará. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Quem é o caniço rachado? Quem é a cana quebrada? Somos nós, amém? Somos nós. Mas a certeza que nós temos aqui é que a cana trilhada, que é a cana quebrada, não quebrará, não ficará na mão, não ficará sozinho, porque mesmo com a cana quebrada, o tocador dos tocadores, eles usavam a cana e faziam flautas para cantar nas praças. E o que essa palavra está dizendo é o seguinte: mesmo que a cana no qual era cortada para se fazer uma flauta para tocar nas praças, mesmo que ela esteja trilhada, quebrada, ela não quebrará. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio que esfumaça. Em verdade e fidelidade implementará a justiça. Com verdade trará justiça. Está falando a respeito da obra de Jesus em nós. Próximo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus. Pode parar aí mesmo. A cana que está falando aqui, amados, é um junco que nasce nos rios de Israel. E as crianças de Israel usavam como brinquedos para tocar músicas. E o que a palavra de Deus está dizendo é que a música não parará de ser tocada. De que a alegria, a paz, a justiça em Cristo Jesus na sua vida não passará. Logo em seguida no versículo 3 diz: e não apagará o pavio que esfumaça. O pavio era usado nas lamparinas antigamente. Mas o que ele está dizendo aqui é que ele não te joga fora. Ele acredita em você. Ele acredita em mim também. A palavra de Deus diz que Pedro negou Jesus, e quando Cristo ressuscita, ele manda chamar os discípulos, e manda chamar o discípulo que frisa ali também, chama Pedro. Pedro havia o negado, mas Jesus o manda chamar. Jesus te chama essa noite por seu nome. Porque a flauta não deixará de tocar. Mesmo que esteja rachado, o tocador dos tocadores, o Deus eterno, o maior de todos os músicos, ele tocará. Nós vemos no exemplo de Jeremias, amado, em Jeremias nós vemos que Deus chama Jeremias, manda ele descer na casa do oleiro, e no momento que ele começa a observar o oleiro está fazendo o vaso, de repente o vaso deu errado, por culpa do barro. E sabe o que o oleiro faz? Ele joga o barro fora?
Não. Aquele mesmo barro ele começa a refazer. E Deus diz a Jeremias: é assim. Você é assim nas minhas mãos, Jeremias. É assim que nós somos nas mãos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. No momento em que o vaso cai, no momento que o vaso desmancha, amada, a culpa não é do oleiro e nunca será dele, mas sim do barro. Mas mesmo pelo fato do barro estar dando trabalho, ele joga fora? Não. Ele faz um barro novo, ele faz um vaso novo, com o mesmo barro. O que eu quero te dizer essa noite, para nós finalizarmos essa série, é de que existe vitórias na nova vida. Existe vitórias na nova vida para você, vitória sobre o medo, vitória sobre a incredulidade, e vitória também na falta de frutos. E todas essas vitórias vêm por intermédio dele, na ressurreição dele, pelas marcas de suas mãos, pela marca da sua mão direita, o compromisso, a prova que os profetas disseram a seu respeito, que após de ressurreto ele reafirma também. Eu quero ler um texto contigo, mas eu quero que nós venhamos ler todos juntos, amém? Consegue ficar de pé? Tem saúde nas pernas aí? Glória a Deus por isso. Tem as duas pernas aí? Eu lembrei já de ontem, foi incrível. Nós vamos ler todos juntos esse versículo, está lá em Isaías 49, abre para nós, por favor. Isaías 49, 13. Nós vamos ler todos juntos no 3, tá bom? Isaías 49, 13. Isaías 49, 13. Nós vamos ler até o versículo 16. E em seguida nós vamos exaltar o nome dele e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado pela chance que o Senhor nos dá todos os dias, louvando ao Senhor, dizendo: obrigado, Senhor, pelo fôlego e pela oportunidade de estar aqui na tua presença. Obrigado pela vida de cada irmão, Senhor, cada pessoa, Senhor, como cada um tem a sua fé, a sua particularidade, o seu significado neste lugar. Todos diferentes, amalgamados no mesmo Espírito, sendo todos iguais a Ti, com uma fé em comum, na graça e na verdade, e na esperança. Existe esperança para você, meu irmão. Existe esperança para o seu trabalho, existe esperança para a sua célula, existe esperança para tudo aquilo que você põe a mão, para tudo aquilo que você, em todo lugar que você entrar. Existe esperança em toda palavra que você liberar. Nós vamos ler esses versículos juntos no 3. Depois nós vamos louvar. Se você sentir de abraçar alguém, de ministrar na vida de alguém no momento do louvor, faça isso. Se quiser pedir perdão a alguém, peça. Se quiser dizer a ele o quanto Jesus o ama, diga. Se quiser declarar as vitórias sobre o medo, incredulidade e falta de frutos, declare. No 3, tá? Vamos ler? Nós vamos até o 16. 1, 2, 3. Exaltai, ó céus, alegrai, ó terra, e vós, montes, exalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo,
e dos seus aflitos se compadecerá. Passa, filho de Deus. Porém, Sião diz: já me desamparou o Senhor, o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura, ó mulher, esquecer-se tanto do seu filho, e não se compadeça dele, mas ainda que está, se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Aleluia. Isaías 49, como lemos, diz: exaltai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós montes, estalai com júbilos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim, diz o Senhor. Amém? Aleluia. Dê uma salva de palma, diga glória a Deus, diga aleluia, diga obrigado Jesus, obrigado Senhor, aleluia.